e vamos falar sobre a questão se o dízimo ele é válido ou não no Novo Testamento. Talvez para muitos de vocês seja até desnecessário, porque creem. Mas hoje, com a propagação da mídia, há muitas pessoas que tentam trazer a sua opinião e tentar mostrar que o dízimo não é válido no Novo Testamento e que nem sequer existe dízimo, não é? No Novo Testamento. A escritura mais usada sobre dízimo se encontra em Malaquias 3, versos 7 a 12. Desde os dias de vossos pais, vós desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai vós para mim e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Com maldição sois amaldiçoado, porque me roubais a mim, vós toda a nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e vos derramar sobre vós uma bênção tal que dela vos advenha maior abastança. E por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vida do campo não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. E todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Mas o que mais dizem é que isto aqui está no Velho Testamento, e que o dízimo é algo da lei, e desde que Cristo morreu, a lei foi cravada no madeiro, e que se hoje não obedece à lei. Mas o que muitos deles não analisam pela Bíblia Sagrada, aqueles que têm as suas discórdias, alguns porque querem, outros por falta de conhecimento, é que o dízimo ele é muito antes da lei. O dízimo, a primeira vez que a Bíblia menciona ele, foi 430 anos antes que a lei fosse introduzida. Quando Abraão venceu a batalha contra os reis de Sodoma e outros reis que lutaram, ou contra os reis que lutaram contra Sodoma e levaram o escravo Ló, e os seus filhos e a sua casa, as suas filhas e a sua casa, a Bíblia disse que depois Melquisedeque, rei de Salém, estou lendo Gênesis 4, 13, 18 a 20, e Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Este era sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou e disse, bendito seja Abraão do Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou seus inimigos nas tuas mãos, e deu-lhe o dízimo de tudo. Então, Abraão é o nosso pai na fé, e Abraão não era da lei, Abraão era da graça. Deus o chamou por graça, e também o chamou por fé. E segundo o que nós vemos aqui, o ministrante aqui não era o sacerdócio levítico, nem sequer o sumo sacerdócio, que era da tribo também de Levi, da família de Arão. O sumo sacerdote aqui era o rei de Salém, o rei de paz, sem princípio de dia e sem fim de dias. E segundo as Escrituras, o que nós vemos aqui era Melquisedeque. Agora, de acordo com o que nós vemos aqui na Escritura, Jesus foi sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Terminou-se o sacerdócio levítico e foi-se introduzido o sacerdócio segundo Melquisedeque. Isto está em Hebreus, no capítulo 6, no versículo de número 20, onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Agora, se Jesus foi sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, e Melquisedeque recebeu o dízimo de Abraão,
Então o dízimo não é da lei, o dízimo foi agregado à lei, foi aceito na lei por causa da tribo de Levi que tinha que ministrar. Mas o dízimo é antes da lei. O dízimo não é do sacerdócio levítico, o dízimo é do sacerdócio segundo Melquisedeque. E o próprio Jesus, em Mateus 23, ele não anulou o dízimo. Pelo contrário, ele disse que era um dever pagarmos o dízimo. Mateus 23, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, a palavra deveis vem de dever. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Isso quer dizer, paguem o dízimo, mas também lembra das demais coisas que é até mais importante do que isso. Correto? Agora, em Atos dos Apóstolos, daqui sai a questão. Eles tomam Paulo como o homem principal que não aceitou dízimo, que não recebia dízimo, e pelo contrário, trabalhava e não recebia dinheiro de ninguém. E nós vamos conferir isso pelas Escrituras. Atos capítulo 20, quando Paulo de Mileto mandou a Éfeso a chamar os anciões, ele deu esta ordem como Jesus deu aos seus discípulos em Mateus capítulo 10. Verso 33 a seguir diz, ele dando conselho aos anciões, aos ministros, de ninguém cobiçais a prata, nem o ouro, nem a veste. Vós mesmos sabeis para o que me era necessário, a mim e aos que estão comigo, estas mãos me serviram. Tendo-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus, que disse, mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Mas veja que ele não disse que eles não deveriam receber dízimos, oferta do povo. Disse para eles não cobiçar. Agora, em 1 Coríntios capítulo 9, também Paulo, mais uma vez, falando à igreja de Coríntios que tinha dificuldade em dar, principalmente ofertar ou dizimar, ele diz aqui no capítulo 9, versículo 15, a seguir, mas eu de nenhuma destas coisas usei, e não escrevi isto para que assim se faça comigo, porque melhor me fora morrer do que alguém fazer vã a minha glória. Porque se anuncio o evangelho, não tenho do que me gloriar, mas se me é imposta esta obrigação, e ai de mim se não anunciar o evangelho. E por isto, se o faço de boa mente, terei prêmio, mas se de má vontade, apenas uma dispensação me é confiada. Logo, que prêmio tenho eu que, evangelizando, proponha de graça o evangelho de Cristo, para não abusar do meu poder no evangelho? Agora veja que ele estava dizendo de evangelizar, e ele disse, se eu proponho de graça anunciar, é vã esta minha glória? Ele disse, não é? Mas por que Paulo fazia isto? Porque a igreja de Coríntios tinha dificuldade, e assim ele diz, aqui nesse mesmo capítulo 9, iniciando do versículo 1 a seguir. Ele falando sobre os direitos que era liberado a ele, como foi liberado a todos os apóstolos. Não sou eu apóstolo, não sou livre. Não vi eu a Jesus Cristo, nosso Senhor nosso. Não sois vós a minha obra no Senhor. Se eu não sou apóstolo para os outros, ao menos o sou para vós, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. Esta é a minha defesa para com os que me condenam. Não temos nós o direito de comer e de beber? Pergunta ele. Não temos nós o direito de levar conosco uma mulher irmã, como também os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas? Ou só eu e Paulo não temos o direito de deixar de trabalhar? Quem jamais milita a sua própria custa? Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta o gado e não come do leite do gado? Digo eu isto segundo os homens, ou não diz a lei também o mesmo? Porque na lei de Moisés está escrito, não atarás a boca ao boi que trilha o grão. Porventura, tem Deus cuidado dos bois? Ou não o diz certamente por nós? Certamente que por nós está escrito, porque
o que lavra deve lavrar com esperança, e o que debulha deve debulhar com esperança de ser participante. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, que é pregar, que é ensinar, que é evangelizar, será muito que de vós recolhamos as carnais? Ele pergunta: se outros participam desse poder sobre vós, governo, etc, etc, por que não mais justamente nós? Mas nós não usamos desse direito, antes suportamos tudo para não pormos impedimento algum ao Evangelho de Cristo. O que Paulo estava dizendo não é que ele não tinha o direito, como ele disse. Eu tenho o direito como todos os apóstolos o têm. Mas se vocês, os coríntios, vão se embaraçar com isto e vai fazer vã a minha glória no Evangelho, eu não quero nada de nenhum de vocês. Correto? Mas veja do que ele disse aqui ainda, em 2 Coríntios, capítulo 11, verso 6 a seguir. E se eu sou rude na palavra, não sou contudo na ciência, mas já em tudo nos temos feito conhecedor totalmente entre vós. Pequei porventura humilhando-me a mim mesmo, para que não fosse exaltados? Porque de graça vos anunciei o Evangelho de Deus? Agora, aqui fica a resposta para aqueles que dizem que Paulo não recebia dinheiro do povo, e que Paulo não recebia, e que apenas trabalhava com suas mãos para evangelizar e para pregar. Verso 8: outras igrejas despojei eu para vos servir, recebendo delas salário. E quando estava presente convosco e tinha necessidade, a ninguém fui pesado. Porque os irmãos que vieram da Macedônia supriram a minha necessidade. Ou seja, outros de fora vieram, me assalariaram para que eu pudesse trabalhar para vocês. E em tudo me guardei de vos ser pesado e ainda me guardarei. Como a verdade de Cristo está em mim, esta glória me não impedida nas regiões da Acaia. Por quê? Porque vos não amo, Deus o sabe, mas o que eu faço o farei para cortar ocasião aos que buscam ocasião, a fim de que naquilo em que se gloriam sejam achados assim como nós. Então, concluindo, ele proibiu, ele disse que a igreja não deveria dizimar, ele disse que a igreja não deveria ofertar, pelo contrário. Gálatas 6, e o verso 6 ele diz: e o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Então, isto confirma que Paulo não era contra a oferta, não era contra dízimo. Que Deus os abençoe.